Você já entendeu o inglês de um filme americano, mas travou completamente quando ouviu um filme que tem um sotaque indiano ou escocês? E aí você falou, gente, que tipo de inglês é esse? Então, se você estuda inglês, mas ainda sente dificuldade para entender diferentes sotaques, este vídeo é para você. Então, hoje eu vou te mostrar um pouquinho por que isso acontece, quais são os sotaques mais difíceis de entender e 5 dicas de ouro para você treinar o ouvido e se comunicar melhor em qualquer situação. Bora destravar esse listening de uma vez? Então, para quem não sabe, listening é a sua habilidade auditiva. Então, por que será que às vezes é tão difícil entender alguns sotaques? A verdade é que entender o inglês americano padrão é só o começo. Nós somos muito mais expostos à cultura americana, por isso que às vezes a gente tem mais facilidade. Mas sabemos que no mundo real o inglês é falado com sotaques muito variados. E sabe por que é tão difícil? Porque a gente aprende a ouvir sempre o mesmo modelo de inglês. Geralmente o americano ou o britânico padrão. E por que o nosso ouvido ainda não foi treinado para esses diferentes sons? Às vezes, o sotaque muda o ritmo, a entonação e até mesmo o vocabulário. Já escutei de vários alunos, mas teacher, lá na Austrália, eles falam uma palavra completamente diferente. E você sabe quais são os sotaques mais difíceis de entender? Então, vou deixar aqui uma lista daqueles que são mais desafiadores e os alunos sempre pedem: eu preciso praticar mais durante as minhas aulas de inglês, porque desafia muito, especialmente naquele contexto mais profissional. Então, number one, top one de todos os alunos seria o inglês indiano, né? Porque eles têm aquela influência forte do hindi, uma fala rápida, entonação diferente e sons de vogais mais fechados. Os asiáticos, China, Japão, Coreia. Então, a tendência é omitir sons finais, dificuldades com L e R e entonação muito diferente do padrão ocidental. Escocês ou irlandês. Então, eles têm um vocabulário próprio, com musicalidade completamente diferente do inglês britânico de Londres, por exemplo. Sul-africano, mistura de sons com inglês britânico, com influências africanas e holandesas. Então, isso também dificulta bastante a entender esse sotaque. E por último, o australiano, rápido, cheio de gírias, cortes nas palavras, mate vira match, day vira to die. Então, você tem várias palavrinhas diferentes ali. Mas pega essa dica de ouro que eu vou te passar hoje para você entender qualquer sotaque. Então, já pegou seu caderno, a sua caneta? Salva esse vídeo e já manda também para alguém que precisa entender diversos sotaques em inglês. Então, number one, varie suas fontes de escuta. Então, essa é a dica de ouro. Assista vídeos com sotaques diferentes. Então, procure ali no YouTube, TED Talks, entrevistas, podcasts, filmes e até vídeos de indianos falando inglês. Então, o seu ouvido ele precisa treinar essa diversidade. Dica número 2, use legendas no início e depois tire. Então comece com aquela legenda em inglês para você conseguir lendo, né, ao mesmo tempo que a pessoa está falando e vai tirando aos pouquinos. Então o segredo é ir desmamando o apoio visual para você treinar o seu listening. Foque na entonação e no ritmo. Não só nas palavras, então às vezes você entende palavras mais isoladas, mas não reconhece a frase falada porque o ritmo muda de acordo com o sotaque. Então, number 4, pratique o shadowing com diferentes sotaques. Então, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre essa técnica, mas você também pode imitar pessoas falando com sotaques diferentes. Isso vai ajudar muito. Então, fale junto, copie o som, o ritmo. Isso vai ajudar o seu cérebro a se acostumar mais rápido com esse sotaque diferente. Entenda que sotaque não é erro. Ter sotaque não é falar errado. Entender sotaques diferentes é o que vai te preparar para o mundo real, principalmente se você trabalha com inglês no contexto de negócios. Então, os sotaques que tem esse no contexto business, né? Então, vai ser muito mais importante que você se dedique. E por que isso importa, sabe? Então, imagina que você está numa reunião internacional com um time lá da Índia, da China ou da África do Sul. E aí você não treina o seu ouvido. Você pode perder detalhes importantes e até parecer desatento, porque às vezes você vai parar no meio da reunião para anotar alguma coisa e quando você volta o assunto já até mudou. Então, no mundo dos negócios, entender bem é tão importante quanto falar bem. Então, isso mostra preparo, profissionalismo e autoconfiança. Então, quer continuar melhorando a sua escuta e dominar o inglês no mundo real? Nosso time de professores aqui do Instituto SDBI podem te ajudar a conquistar
este mundo vasto, né, de pessoas que falam inglês com diferentes sotaques, de diferentes nacionalidades e que a gente tem que sim aprender a se comunicar. Então, os links para conhecer mais está na descrição desse vídeo. Te ajudei? Então não se esqueça de compartilhar esse canal, dar um like nesse vídeo, curtir e comentar qual nacionalidade você tem mais dificuldade de ouvir falando inglês. Não se esqueça também que toda semana eu trago vídeos novos aqui no canal do YouTube para te ajudar a sempre alcançar os seus objetivos através do inglês. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!